pessoal, sou a professora Elida Oliveira. Daremos início à nossa disciplina de gestão de processos produtivos, onde nessa unidade 1 estudaremos sobre a produção, certo? Então, iniciaremos falando sobre a administração da produção e alguns termos que serão bastante utilizados no decorrer dessa disciplina, onde a administração da produção é o termo usado para as atividades, decisões e responsabilidades do gerente de produção. É a área responsável pelos recursos físicos e materiais da organização, onde será executado o processo de transformação das matérias-primas em produto final para comercialização do consumidor. A função produção é a função administrativa responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão da produção de bens e serviços, onde qualquer organização possui a função produção, porque produz algum tipo de serviço ou produto. Então, toda organização possui essa função. A produção consiste em todas as atividades que diretamente estão relacionadas com a produção de bens ou serviços. Então, todo o processo de confecção, de produção, de aprimoramento, de ação dentro da empresa, trata-se de uma produção. Então, a produção na organização, segundo Sykes, Chambers e Johnston, 2002, que serão os autores mais falados durante o decorrer dessa disciplina, a função produção é central para a organização, porque produz os bens e serviços que são a razão de sua existência, mas não é a única, nem necessariamente a mais importante, certo? Entretanto, outras três funções centrais de qualquer organização são a função de marketing, que é responsável por comunicar os produtos ou serviços de uma empresa para o seu mercado, de modo a gerar pedidos de serviços ou produtos dos consumidores. Então, a função de marketing é o que vai divulgar, vai fazer a vitrine do produto ou serviço e levar até o consumidor através de uma propaganda, de uma panfletagem, e assim o consumidor procurar a organização através daquele produto ou serviço. Atrás, né? A função de desenvolvimento de produtos e serviços, que é responsável por criar novos produtos e serviços ou modificá-los, de modo a gerar solicitações futuras de consumidores por produtos e serviços. Então, a função de desenvolvimento de produtos e serviços, ela está diretamente relacionada com a inovação e a criatividade dentro das organizações, onde os produtos e serviços podem ser aprimorados, melhorados ou criados novos produtos e serviços para atrair o consumidor. E a função produção, que é o foco do nosso estudo, que é responsável por satisfazer as solicitações de consumidores por meio da produção e entrega dos produtos e serviços. Então, a função produção, como o próprio nome já diz, é o que vai produzir o produto ou serviço e entregá-lo, expor para o consumidor. Existem, segundo os mesmos autores, as funções ditas como de apoio. Então, as que vimos foram as funções centrais, onde está inclusa a função produção, e agora veremos algumas funções de apoio, que suprem e apoiam a função produção, que é o foco, como disse anteriormente, do nosso estudo, onde a função contábil financeira é que fornece a informação para ajudar os processos decisórios, econômicos e administrar os recursos financeiros da organização. Como o próprio nome já diz, é onde é feito o balanço, o levantamento da parte contábil e financeira da empresa, onde vai ser levado em conta as despesas e as receitas, os lucros ou possíveis prejuízos que a empresa possa vir a ter, e aí, consequentemente, auxiliar nos processos decisórios daquela organização. E a função recursos humanos, que tanto recruta e desenvolve os funcionários da organização, como também se encarrega de seu bem-estar, onde vai, a partir do momento do recrutamento, treinamento do funcionário,
elevação de nível de cargo de um funcionário, até as questões de bem-estar dentro do ambiente de trabalho, estar satisfeito com o seu ambiente de trabalho, com a tarefa que desenvolve, com a equipe de trabalho a qual ele está inserida. Então, tudo isso aí diz respeito à função de recursos humanos. Então, o modelo de transformação é utilizado para descrever a natureza da produção. Este modelo considera os recursos necessários na entrada, que sofrerão o processamento, gerando uma saída. Então, o recurso entra dentro da organização, dentro da empresa, é feito o processo de transformação e depois sai em forma de produto ou serviço para o consumidor. Vocês estão vendo um modelo de transformação através do gráfico, através do fluxograma aí abaixo, que vocês poderão ver como ocorre, né? Tem a entrada, o processamento e a saída, que sai em forma de bens ou serviços, ok? Então, o modelo de transformação para que você possa entender o processo de transformação ou a dinâmica do sistema produtivo e suas partes, que foi o que vimos anteriormente na figura. Então, existem as entradas do processo de transformação, que são divididas em recursos transformados, podendo ser estes recursos materiais, informações ou consumidores, né? No caso de materiais, seria a matéria-prima, no caso uma madeira que entra numa fábrica e é transformada em um móvel, em uma mesa, uma cadeira. A informação, que é uma notícia que é dada através de um meio de comunicação. E os consumidores, no caso, nós quando vamos a um salão cortar o cabelo, a um barbeiro cortar o cabelo, certo? Então, somos nós consumidores que estamos sendo transformados, estamos passando por esse processo de transformação. E os recursos de transformação, que é o que age sobre o recurso transformado, é o que vai impor a ação em cima dos recursos que estão sendo transformados, que podem ser as instalações, que são os prédios, equipamentos que fazem parte da organização, terreno, tecnologia do processo de produção e os funcionários, que são os que operam e mantêm o planejamento e planejam e administram a produção. Então, os recursos de transformação, eles agem de acordo com os recursos transformados. Qual o recurso que vai ser transformado? É a madeira? Então, qual é a máquina ou equipamento que vai ser utilizado até a confecção de uma mesa? Então, é de acordo com o que vai entrar, que os recursos na entrada, que vão se organizar para que depois ocorra o processamento. Então, junto com a madeira, entra a máquina, entra o profissional que vai manuseá-la, e aí na ação que ocorre o processamento, certo? E depois a saída, que é o bem ou o serviço, que é o produto final, ou serviço. Então, para os mesmos autores, o propósito do processo de transformação das operações está diretamente relacionado com a natureza de seus recursos de entrada transformados. Então, o processo de transformação, ele age de acordo com os recursos transformados. Então, processamento de materiais. As operações que processam materiais podem transformar suas propriedades físicas na manufatura, mudar sua localização, mudar a posse ou a prioridade dos materiais, estocar ou acomodar os materiais como em um armazém. Então, voltando para o exemplo que foi dado, o processamento de materiais, por exemplo, é quando entra a matéria-prima, a madeira, e ali ocorre a transformação em uma mesa, certo? Então, o que está acontecendo? Está mudando a propriedade física da madeira que entrou, no caso da manufatura, na produção, da construção de um bem, que seria a mesa. O processamento de informações, que é quando as operações que processam informações podem transformar suas propriedades informativas
mudar a posse da informação, estocar ou acomodar a informação, mudar a localização da informação, como as empresas de telecomunicação. Então, é quando surge uma notícia, ela é transformada, ela é ditada para ser repassada, no caso, ao consumidor, ao telespectador. Também outro caso, no caso aí de acomodar a informação. Quando a gente vai em uma biblioteca, a gente ali vai fazer uma pesquisa, solicita uma informação na leitura de um livro e aquela informação fica retida a mim, porém vai continuar permanecendo ali naquele material que foi utilizado como pesquisa, que é um livro, e vai ser guardado consequentemente dentro da biblioteca. O processamento de consumidores, onde as operações que processam consumidores podem mudar suas propriedades físicas de maneira similar aos processadores de matérias. Podem estocar mais apropriadamente, acomodar. No caso do hotel, onde uma pessoa vai e ali usufrui do quarto, então ela está sendo acomodada. Então, o processamento do consumidor é quando ele está sofrendo aquela transformação, está utilizando daquele serviço. No caso também do salão, que é quando o cabeleireiro, o barbeiro, corta o cabelo da pessoa, então está acontecendo o processamento do consumidor, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E a saída do processo de transformação, que o seu propósito são os bens físicos e ou serviços. E estes geralmente são vistos como diferentes em várias formas. No caso da tangibilidade, é quando eu posso tocar no que foi produzido, certo? Então, ele é um bem físico, é tangível, eu posso pegar. E intangível é quando eu usufruo de um serviço, eu não posso tocá-lo, mas uma informação que eu captei, um programa de um computador que eu estou utilizando. Então, são serviços intangíveis. Estocáveis é quando eu posso guardá-lo por um determinado tempo, né, após a sua produção. E geralmente os serviços geralmente não são estocáveis, mas os produtos geralmente são, né? Transportabilidade é quando eu posso levá-lo de um lugar para o outro. Isso também ocorre com os bens físicos, certo? Quando eu levo uma cadeira de um lugar para o outro, de uma cidade para outra. E os serviços, eles são intangíveis, né? E intransportáveis. Eles não são estocados e não são transportados os serviços. Simultaneidade, que sempre produz antes de o consumidor recebê-lo. Os serviços, eles são simultâneos. Eles são produzidos de acordo com a necessidade do consumidor. E os bens físicos, eles podem ser estocados. Então, quando o consumidor quiser, está ali à sua disposição. Os serviços é a medida da necessidade do consumidor. Contato com o consumidor. Os consumidores têm baixo nível de contato com as operações que produzem os bens. Então, por quê? Porque a gente sabe que a madeira entra dentro da fábrica para ser transformada em uma mesa, mas a gente não tem aquele contato, aquele acesso ao processo dentro da empresa, ok? Qualidade, em razão de os consumidores não verem a produção dos bens físicos, avaliarão a qualidade da operação com base nos próprios bens. Então, depois que eu receber, eu vou poder avaliá-lo. A organização maioria das organizações tem os setores de qualidade, né, que mede a qualidade do produto que será exposto para o consumidor. Mas o consumidor só avalia quando ele está na loja comprando, está em sua posse, né? Então, os tipos de operações de produção é uma maneira de diferenciarmos uma operação produtiva de outra e varia de acordo com 4 dimensões, que é o volume, é a quantidade que eu vou produzir de acordo com a minha demanda, certo? Se a minha organização tem uma vasta procura pelo que eu produzo, então o volume de produção vai ser bem elevado, certo? É o caso, por exemplo, de produzir sorvete, picolé,
no período do calor. Então, a organização ela tem um vasto volume. Já em períodos mais frios, como a procura é menor, então, consequentemente, as organizações elas tendem a diminuir o volume de produção, certo? A dimensão variedade, ela se refere a uma vasta opção, de serviços ou produtos, opções de serviços ou produtos da empresa. Então, uma empresa, por exemplo, de táxi, oferece grande variedade de serviços, transporte só de mercadoria, transporte de pessoas, de um lugar para outro, de uma cidade para outra. Então, ali ele está variando no seu produto, no seu serviço, no caso, né? E apresenta uma grande variedade. A dimensão da variação é de acordo com a procura também. No caso, um exemplo que a gente pode dar. Agora, final de ano, a gente viu muito em redes sociais pessoas na praia, porque é período de verão, e aí as pessoas tendem a procurar hotel resort para ir para a praia, casa de praia. Então, a procura nesse período é maior. Então, a variação do clima influenciou na procura de hotéis na praia. Já no período do inverno, desculpa, pessoal, a variação do clima está fazendo com que as pessoas tendem a procurar regiões mais frias, montanhosas, para curtir esse período, certo? É um exemplo. Então, essa variação também é de acordo com as condições dos recursos, seja o clima, seja o tempo, seja o consumidor, a necessidade do consumidor naquele momento. Então, a dimensão da variação também influencia nessa operação de produção. E a dimensão da visibilidade. A dimensão da visibilidade fala ligeiramente, é uma dimensão ligeiramente mais difícil de considerar, pois leva em conta o quanto as atividades de uma operação é percebida pelo consumidor, ou quanto a operação está exposta ao consumidor. No caso das operações de processamento por consumidores, a proporção de suas atividades visíveis aos clientes é maior do que a maioria das operações de processamento de materiais. Então, a dimensão de visibilidade é quando o consumidor está vendo a produção ou está consumindo diretamente aquele produto ou serviço. Então, ela também dá uma variada de acordo com a sua dimensão, certo? Então, o papel da função produção, em qualquer função produção, possui 3 papéis a desempenhar dentro de uma organização, que é o papel da implementadora da estratégia da organização, é quando ela vai implementar, ela vai incluir uma estratégia dentro da organização, de acordo com a produção, ok? Apoiadora da estratégia global da organização. Então, a organização em si já tem uma estratégia que será adotada, e a função produção vai dar suporte, vai dar apoio para que aquela estratégia seja desenvolvida, certo? E a impulsão da estratégia empresarial. Impulsão, então ela vai dar impulso àquela estratégia que a empresa está adotando, fazendo com que, consequentemente, aumente as vantagens competitivas da organização. A extensão em que a função produção preenche esses papéis em conjunto com suas aspirações podem ser utilizadas para julgar sua contribuição para a organização. Para fazermos isso, utilizaremos o modelo de 4 estágios. Então, o modelo de 4 estágios, como vemos aí no gráfico, certo? Ele é a base que vai é a contribuição para a função, para o papel da função produção dentro da organização, onde o estágio 1
apresenta a neutralidade interna, que é a base, né? É o nível mais fraco de contribuição da função produção. As outras funções consideram que ela potencialmente só pode manter-se neutra ou prejudicar a eficácia da competitividade da organização. Ela mantém-se voltada para dentro, reagindo às mudanças do ambiente interno e externo, contribuindo pouco para o sucesso competitivo. Então, como o nome já diz, esse estágio ele é neutro, é a neutralidade interna. Ele não contribui diretamente para a função produção, certo? É o nível mais fraco do caso do gráfico. A neutralidade externa, que para sair da situação anterior, a função produção começa a comparar-se com outras empresas, com empresas similares, né? Que pode conduzi-la imediatamente ao topo do mercado, mas pelo menos pode levá-la a comparar o seu desempenho em práticas com os concorrentes. Então, ela não pode ser, ela não é através da neutralização externa, que a produção cresce dentro da organização, não. Mas é dentro desse estágio 2 de neutralidade externa que é feita as comparações de similaridades com outras empresas, certo? O apoio interno. Nesse estágio, provavelmente a produção atingiu a primeira divisão do seu mercado. Ela pode não ser melhor do que os seus concorrentes em todos os aspectos de desempenho, mas está junto com as melhores. Ao atingir esse estágio, o seu objetivo é ser o melhor do mercado. Então, quando a função produção atinge o apoio interno, ela já está procurando o crescimento de ser claramente a melhor, certo? Então, na neutralidade interna, que é no estágio 1, a intenção é parar de cometer erros, certo? Ela não tem grande relevância de forma externa para o crescimento da empresa. Ela só está apenas procurando alguns problemas para tentar fazer os reajustes. A neutralidade externa, que é o estágio 2, está entre ela procura estar se comparando com as demais empresas, certo? Ela ainda não tem uma habilidade também de concorrência direta, mas ela já faz comparações de empresas e organizações que oferecem os mesmos produtos e serviços que ela. O apoio interno, que é onde ela já está procurando claramente, dentro da sua organização, ser a melhor. E o apoio externo, certo? A diferença entre deste estágio em relação ao anterior é muito sutil, embora muito importante. Neste estágio, a organização percebe que a função produção como provedora da base para o sucesso competitivo. A produção tem uma visão de longo prazo, na qual ela provém prováveis mudanças no mercado e nas ofertas de insumos. Entre elas, desenvolve as capacidades que serão exigidas para competir nas condições futuras do mercado. Então, no apoio externo é quando ela dá a alavancada na intenção de crescimento, onde mantém a superioridade e as vantagens produtivas daquela organização. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Então, os objetivos da produção são os objetivos das operações produtivas no nível operacional, que procuram satisfazer os seus stalkers, que são os seus stalkers, que são mais conhecidos como os grupos de pessoas que possuem interesse na operação e que podem ser influenciadas por influenciar as atividades da operação produtiva, certo? Então, são esses grupos de pessoas que têm interesse nas operações, são os acionistas, os gestores das organizações,
certo? Entretanto, no nível operacional é necessário um conjunto de objetivos mais bem definidos, que são os objetivos de qualidade, que significa fazer de forma correta as coisas. Mas as coisas, ou seja, processos que a produção precisa fazer certa, variarão de acordo com o tipo de operação. Então, o objetivo da qualidade é fazer corretamente as coisas, é desenvolver aquele produto ou serviço de forma correta. Objetivo de rapidez significa quanto tempo os consumidores precisam esperar para receber seus produtos ou serviços. É a questão da agilidade, rapidez, desenvolver rapidamente para ofertar aquele produto ou serviço para o consumidor. O objetivo de confiabilidade, que significa fazer as coisas em tempo para que os consumidores receberem seus produtos e serviços como prometido. Então, o consumidor solicita um produto ou um serviço e confia àquela organização que ele vai receber no período estipulado, ok? Objetivo de flexibilidade significa capacidade de mudar a operação. Pode ser alterar o que a operação faz, como ou quando faz, certo? Então, é mais flexível. Se há uma necessidade de mudança na produção, a produção está preparada para que essa flexibilidade seja posta em prática. Objetivo custo. Para as organizações que concorrem diretamente em preço, o custo será seu principal objetivo de produção. Quanto menor o custo de produzir seus bens e serviços, menor pode ser o preço para seus consumidores. Então, as organizações que trabalham com custo, elas tendem a ofertar produtos mais baratos se o custo gasto na confecção daquele produto ou serviço é pequeno. Se o custo da produção for elevado, consequentemente, o produto final, o preço dele também será elevado, pessoal. Aqui eu deixo para vocês 2 materiais para consulta, que é um texto que é referente ao conteúdo que vimos hoje, questão de entrada e saída no processo de transformação, e um vídeo no YouTube também que se trata da gestão da produção, certo, pessoal? Vai ficando também um fórum avaliativo como atividade para vocês, e aqui são algumas referências que foram usadas na produção do material da aula de hoje. E eu encontro vocês numa próxima aula, pessoal. Até mais!